né? Sobre a organização, item 561. Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão por eles designados. Então, a empresa ela vai indicar os trabalhadores, tanto os titulares quanto os suplentes, tá? Para representar o lado da empresa na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, na CIPA. Já os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. Aqui a gente tem alguns tópicos importantes. Só recapitulando, os representantes dos empregadores, tanto o titular quanto o suplente, então a gente tem representante da empresa titular e a gente tem representante da empresa suplente também. Eles são designados para participar da CIPA. O empregador chega e fala, ó, você é da minha confiança, vou te colocar na CIPA para me representar. Já os representantes dos trabalhadores, dos empregados, eles são eleitos. Você tem que fazer uma eleição para escolher esses trabalhadores. Quem pode ser eleito? Qualquer trabalhador que queira participar da CIPA, né? Independentemente de filiação sindical. Já vi cair em prova dizendo que somente os empregados sindicalizados, filiados ao sindicato, podem participar da CIPA. Isso não é verdade. Qualquer empregado interessado pode participar da CIPA, seja ele filiado ao sindicato ou não. Tá? Os membros da CIPA, eles gozam de uma estabilidade no emprego. Tá? Eles não podem ser mandados embora, a gente vai ver aqui mais para frente. E esta estabilidade, esse benefício, se estende também para os suplentes. Tá? Não é somente os empregados titulares. Então, tanto os titulares quanto os eleitos. Quanto os titulares quanto os suplentes, perdão. Importante é que a estabilidade ela se aplica apenas para os empregados que foram eleitos. Os empregados que foram designados, indicados pela empresa, eles não têm a estabilidade. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Então, todo ano começa-se o mandato da CIPA e ao final do ano ele termina. É importante frisar que não necessariamente começa em janeiro e termina em dezembro. Depende aí de quando que a empresa constituiu a CIPA. Tá? Mas aí é 1 ano que os membros vão ficar como membros da CIPA e é permitida uma reeleição. Então, eles podem ser reeleitos apenas uma vez. Isso para os representantes dos empregados. Os indicados pela empresa, os titulares e suplentes, eles também terão um mandato de 1 ano, mas sem limites de indicação. Eles podem ser indicados pela empresa todo ano, né? Vai depender aí da confiança que o empregador tem neles. Então, como que fica? O empregado eleito, por exemplo, vamos supor que teve uma eleição em 2018, ele foi eleito para compor a CIPA. Então, ele vai ser membro da comissão durante o ano de 2018. Em 2019, ele pode ser reeleito. É permitida uma reeleição. Em 2020, esse membro já não pode mais participar da CIPA como representante dos empregados, né? Então, ele vai ficar ou de fora ou só se ele for indicado pelo empregador. Em 2021, ele pode voltar, ele pode ser eleito, porque ele ficou 1 ano fora, né? E aí ele volta em 2021, é permitida uma reeleição, ele vai novamente em 2022, e em 2023 ele está de fora. Já os representantes do empregador podem ficar todos os anos seguidos, não tem limite de reindicações, né? Os designados também, quando a empresa não tem o número mínimo de empregados para constituir a CIPA, eles podem ser indicados todo ano. Item 5.8 trata aqui da estabilidade desses membros, né? Então, é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito, titulares e suplentes, para o cargo de direção da CIPA, desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. Então, aqui uns pontos importantes, né? Cai muito em prova dizendo que pode demitir o membro da CIPA, tá? Mas não pode, o item 5.8 é claro. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito. O eleito, ele é o indicado pelos trabalhadores.
tanto os titulares quanto os suplentes, tá? A pessoa pode ficar como suplente durante todo o mandato da CIPA, que mesmo assim ele tem direito a essa estabilidade. Essa estabilidade ela começa a valer desde o registro de sua candidatura. Então, quando o empregado coloca o nome dele, fala, eu quero participar da CIPA, eu quero me candidatar para ser eleito, ele já começa a gozar da estabilidade, tá? Até um ano após o final do seu mandato. Então, acabou o mandato dele, por exemplo, ele foi eleito em 2018. Acabou o mandato dele em dezembro de 2018. Até dezembro de 2019 ele vai ter estabilidade. Ele não pode ser demitido com uma dispensa arbitrária ou dispensa sem justa causa. Se ele cometer algum ato grave, ele pode sim ser demitido, tá? Descumprir alguma regra da empresa, causar algum acidente grave. Se ele for indisciplinado, né, aí ele pode sim ser demitido. Essa estabilidade ela não é absoluta. Aqui o item da CLT que fala, o artigo 165. Os titulares da representação dos empregados na CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundamentar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Esse item cai demais em prova. Então, de novo, os membros titulares da CIPA não podem sofrer despedida arbitrária. O que é despedida arbitrária? É uma despedida, ou melhor, quando que você pode demitir um empregado que faz parte da CIPA? Quando você tiver um motivo disciplinar, o empregado foi indisciplinado, não segue as regras da empresa, não cumpre os procedimentos de segurança do trabalho, por exemplo, ou algum motivo técnico, você pode ter algum motivo técnico, econômico, estou fechando a minha empresa, estou falindo, ou no caso da construção civil, encerrei a obra, encerrei aquela etapa, não preciso mais de ter os trabalhadores, vou encerrar a CIPA, e aí você pode demitir os empregados. Mas são sempre com fundamentos, tem que ser fundamento disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. E o parágrafo único, ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, ou seja, cabe à empresa, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados nesse artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. Então, se o empregado é membro da CIPA e ele foi demitido, se ele entrar com uma reclamação na Justiça do Trabalho, quem tem que provar que ele foi demitido por algum motivo que a lei permite é a empresa. Então, a empresa tem que comprovar, eu demiti ele por um motivo disciplinar, por um motivo econômico, técnico. Ela vai ter que justificar o porquê que ela demitiu esse empregado. Se ela tiver demitido o empregado por algum motivo que não seja esse previsto na lei, ela tem que reintegrar o empregado, vai ter que readmitir o empregado. Cuidado, aqui não é indenizar um empregado, é reintegrar. Tá? É isso que a lei fala. Cai muito em prova dizendo que o empregado tem que ser indenizado, mas não é. Ele vai ser reintegrado, readmitido na empresa. O item da Constituição Federal. Até que seja promulgada a lei complementar que se refere ao artigo 7º da Constituição, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato. E a gente tem ainda um enunciado do TST que reforça essa estabilidade, que diz que o suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no artigo 10 do ato da Constituição Federal. Desculpa, aqui eu não me lembro o termo técnico correto. Tá? Então, a estabilidade também aplica-se ao suplente da CIPA. Titular e suplente têm essa estabilidade no emprego. Não pode ser demitido sem justa causa ou por uma dispensa arbitrária por parte da empresa. Tem que ter algum fundamento. Então, como que se dá a garantia de emprego? O empregado, ele se candidatou à CIPA. Quero participar da comissão, quero me candidatar à eleição. Ele coloca o seu nome, colocou o seu nome na lista, ele já passa a ter estabilidade. Começa a contar a estabilidade, a garantia para os inscritos. No dia da eleição, aqueles empregados que não foram eleitos, eles perdem a estabilidade.
Tá? Eles já podem ali ser demitidos a critério da empresa, não precisa justificar de acordo com aqueles critérios econômico, disciplinar, né? Demite quando quiser. Os empregados que foram eleitos, né, tanto os titulares quanto os suplentes, eles continuam com essa estabilidade, né? Então eles têm o dia da eleição, o dia da posse, o período do mandato, último dia do mandato. Um ano após esse último dia, esses empregados ainda estão com estabilidade. Então vamos supor aqui que eles foram eleitos no dia 1º de janeiro de 2020. Eles vão fazer o mandato até dezembro, até dia 31 de dezembro de 2020. E eles terão a estabilidade até 31 de dezembro de 2021. No 1º de janeiro de 2022, eles já não têm mais estabilidade e aí pode ser demitido a critério da empresa também, tá? A não ser que eles tenham sido reeleitos. Aí eles vão participar da CIPA e enquanto eles estiverem na comissão, eles não podem ser despedidos. Os representantes do empregador, os indicados pelo empregador, eles não têm essa garantia de emprego, tá? Os designados também não têm essa garantia de emprego. São apenas os empregados eleitos representantes dos trabalhadores, tá? Essa garantia de emprego é para dar uma segurança a esses trabalhadores, para poderem participar e realmente propor soluções no ambiente de trabalho. E não sofrer aí nenhuma perseguição ou alguma consequência por ser, alguma consequência negativa por ser membro da CIPA. É um resguardo que a lei traz para eles.